Cumprimentamos a todos neste quarto estudo do primeiro trimestre de 2023 dos assuntos das lições da escola sabatina. Já estamos na conclusão do mês de janeiro, certamente que já pudemos aprender muito acerca daquilo que a Bíblia nos diz sobre a gestão dos recursos que nos são oferecidos, que nos são dados por Deus. Já tivemos alguns temas profundos mesmo, que tivemos que rebuscar na Escritura para perceber qual a vontade e o propósito de Deus, e hoje não vai ser de forma diferente. Temos connosco mais uma vez o Fernando Ferreira, e hoje vamos, eu até diria, Fernando, fazer aqui uma ótima continuidade ao assunto da semana anterior. Claro, uma ligação. Sim, que vamos já explicá-la, não é? Na semana anterior nós falámos acerca do dízimo, não é? Porque é que Deus o estabeleceu, porque é que ele existe, qual a vantagem de sermos fiéis nesse aspecto. E agora temos aqui as ofertas, que havendo uma ligação não é exatamente o mesmo assunto. Eu vou mais uma vez começar por ler aqui um texto que talvez possa servir já de rampa de lançamento para o assunto. Salmos 106, a partir do versículo 12, diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora e na presença de todo o seu povo. Ou seja, para além da devolução do dízimo, existem também as ofertas, que também são uma devolução, não é? Mas podemos aqui, para facilitar, usar o termo doar também, não é? Que também procedem de um coração agradecido que quer reconhecer aquilo que Deus lhe dá. Claro. A diferença entre o dízimo e a oferta, como falamos no encontro anterior, é que o dízimo foi Deus que o definiu. 10% deveis trazer os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é santo. As ofertas também são santas, só que não é Deus que define o percentual das ofertas. As ofertas são oferecidas segundo o coração de cada um, segundo a intensidade do sentimento de gratidão que cada um contém. E então aí a medida é essa, é realmente a vontade de oferecer ao Senhor. Aliás, a pergunta deste versículo é muito interessante: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu posso dar? Bom, é essa a pergunta que está na base deste conceito de oferecer a Deus, devolver. O que é que eu posso oferecer a Deus? É uma pergunta importante e com uma resposta cada um tem que a dar de uma forma diferente, naturalmente. Até porque já temos dito que Deus é que nos dá tudo o que temos. Então claro, temos que perceber bem o que é que nós podemos também fazer para com Deus nesta questão das ofertas. Isto é uma questão de generosidade. Não apenas, mas também é uma questão de generosidade, não é? Claro. Ou seja, é uma manifestação de minha parte para com Deus, ou de nossa parte para com Deus, também de tudo aquilo que Ele nos tem dado. Claro. Generosidade também é emprego, porque o dízimo não tem que ver com generosidade, tem que ver com fidelidade. É aquilo, são 10%. Aqui não. Aqui é uma questão de generosidade. E vemos que no antigo Israel havia diversos tipos de ofertas. Por exemplo, havia oferta pelo pecado. Porquê é que existia esta oferta? Era uma resposta à graça de Deus. Deus perdoou-me. Eu estou tão reconhecido porque Deus me perdoou e trago-lhe uma oferta. Depois havia também as ofertas de gratidão. Pela vida, Deus dá-nos a vida, protege-nos, dá-nos a saúde, e a pessoa chegava a uma altura assim: fui tão abençoado este ano, não tive problemas de saúde, abençoaste-me em tantos aspectos, financeiramente, eu quero-te dar uma oferta, para além do meu dízimo, que esse é primeiro, não é? A prosperidade, o poder que Deus dá-nos cada dia, as refeições que nós temos, bons alimentos, boas casas, boa cama. Há pessoas que não têm cama para dormir. Há pessoas que não têm que comer, há países do mundo onde se passa muita fome, mas aí eles também podem ser gratos mesmo pelo pouco que têm, não é? Mas nós aqui, sobretudo nos países ocidentais, nós devíamos estar triplamente agradecidos a Deus pelos benefícios que temos. O Fernando está com essa introdução e já estou aqui com algumas ideias. Até nós falámos na semana anterior que o dízimo serve para a manutenção dos levitas, vamos dizer dos pastores, para atualizar a linguagem, não é? Aqui as ofertas já vão servir um outro propósito, não é? Por exemplo, aliviar o sofrimento desses que acabou de dizer. Essa é uma das funções da oferta. Quando, apenas para usar como exemplo a estrutura da Igreja Adventista, quando nós fazemos uma oferta para a ADRA,
para o trabalho humanitário da Igreja, não é? Estamos a fazer uma oferta para aliviar o sofrimento de alguém. Já estamos a ver que também podemos ter aqui um princípio moral por detrás da devolução de uma oferta. Sim. E há outro aspecto, por exemplo, enquanto que o dízimo é para a manutenção, a sustentação dos ministros do culto, que é o termo que se utiliza, as ofertas é para a manutenção dos diferentes aspectos da obra. Construções, envio de missionários, viagens e outras coisas, quer dizer que obras nas igrejas, quer dizer que a igreja tem esta estrutura. Já falámos isto também no programa anterior. Por exemplo, há ofertas que nós damos no momento de culto, que uma parte fica na igreja, outra parte vai para a união de igrejas, que representam, neste caso, no país, e depois daí vai para o campo internacional e mundial. Quer dizer que nós, ao oferecermos, nós estamos a manter a igreja local, estamos a manter a igreja nacional e estamos também a apoiar a igreja mundial, com o envio de missionários para onde quer que seja. Aliás, as ofertas missionárias são muito, muito características, né? E o espírito missionário da dádiva da oferta. Portanto, é para isso que a oferta serve. E ao mesmo tempo, não é esse o motivo, e vamos já falar acerca disso, mas ao mesmo tempo quer dizer que o campo mundial também contribui para o nosso campo local. Todos contribuem para todos. Exatamente. Portanto, é um caminho de ida e de volta. É uma estrutura muito, muito interessante, é uma estrutura linda mesmo que a Igreja Adventista tem. É essa possibilidade. Nós estamos, neste trimestre, estamos a contribuir para a divisão centro-africana. Quer dizer que as nações, alguns projetos daquela zona do centro da África vão ser ajudados por todo o mundo. Há outras ocasiões em que todo o mundo ajuda a Europa. Pronto, depende das necessidades dos projetos que estejam em agenda. E na prática isto manifesta-se na construção de uma igreja, de uma escola, de um infantário, na compra de uma viatura, de assistência humanitária, enfim, muitas coisas. Agora, vamos entrar aqui em concreto para responder a estas perguntas que avançamos aqui na introdução. E a primeira é esta, Fernando. Se nós já devolvemos o dízimo, por que razão, por que motivo vamos agora devolver também as nossas ofertas? A riqueza de Deus é aumentada porque eu devolvo uma oferta? Deus precisa que eu dê alguma oferta? Qual o motivo para isto? O que dizíamos há instantes, quando nós devolvemos o dízimo, estamos a reconhecer que o Senhor é o Senhor de tudo. Quando nós devolvemos uma oferta, ou quando fazemos uma oferta, estamos a reconhecer que Deus merece tudo. Tudo quanto nós temos e somos, as nossas capacidades, as nossas capacidades intelectuais, a nossa saúde, tudo isso pertence a Deus. E nós gratuitamente, ou aliás graciosamente, oferecemos a Deus por tantos benefícios que nos tem dado. É um reconhecimento daquilo que o Senhor nos tem dado. Eu vou ler aqui um excerto aqui de um texto aqui dos nossos apontamentos. Gostaria que o Fernando comentasse, porque acho que isto nos abre a visão para perceber bem o que estamos a dizer. Deus permite-nos demonstrar a nossa apreciação das suas misericórdias pelos esforços abnegados de passá-las para outros. Ou seja, as ofertas também contribuem para nós ajudarmos e contribuirmos para abençoar os outros que estão ao nosso lado. Isto é muito importante no sentido de nos tornarmos mais altruístas, menos centrados em nós próprios e mais centrados no serviço ao outro. Claro, porque como falámos anteriormente, o dízimo não dá para isto. Portanto, as ofertas e a obra de Deus é mantida pela boa vontade, pelo espírito de gratidão, de benevolência dos crentes. E, portanto, isso vai fazer com que realmente se compre um jeep em África, que se construa um dormitório numa universidade ou numa escola qualquer, em qualquer ponto do mundo, e portanto nós estamos a contribuir, e isso é muito importante, essa informação que nos chega também cada semana, para sabermos onde é que estamos a contribuir, para que nós conhecemos as pessoas, é pelos vídeos que às vezes nos aparecem, né? Para onde é que vamos contribuir. É uma resposta, na verdade, a Deus. Eu vou ler aqui um texto que é um apelo da parte de Deus, não é? Mas também algo que nós nos devemos agarrar para perceber as vantagens, que não egoístas, não é? As vantagens deste tema. Mateus 6, 31 a 34, um versículo curiosamente eu citei na semana passada até, mas 31 diz assim: não andeis ansiosos, não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos,
ou com que nos vestiremos. E depois no 34, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O não andar inquieto, o não andar aflito, ou não andar perplexo, num mundo hoje em que por vezes é difícil não andar aflito, é também uma segurança de que Deus cuida de nós em todas as coisas. Claro. Aliás, esta ligação deste texto que nós citamos já diversas vezes com o contexto é muito interessante, porque estamos aqui a falar de coisas muito concretas. O comer e o beber e o vestir são as necessidades básicas. Claro. E, portanto, as pessoas preocupam-se com isto. Mas não devemos estar tão preocupados com isto, porque se nós pusermos Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar também das nossas necessidades básicas e o essencial não vai faltar. Então, o que é que promete Deus fazer por nós caso lhe obedeçamos? Faço ainda uma outra pergunta, Fernando. Eu vou dar esta oferta para este ministério, para esta função, para esta valência da igreja, porque eu quero que Deus me abençoe a seguir. É este um princípio correto, o melhor? Essa não é a interpretação bíblica, a interpretação do espírito bíblico. Quem dá, não está à espera de receber. Mas a verdade é que a promessa existe. E Deus diz que vai recompensar. E agora, eu volto a um texto que citámos semana passada. Experimentem. Façam prova. Façam a experiência e vão ver que realmente quando nós damos, o Senhor abençoa. Ele não vai permitir que nós passemos por dificuldades que não possamos suportar, porque nós temos uma parceria com Deus. E o que nós damos a Deus é muito pouco, mas o que Ele tem é muito. O que Ele tem é tudo. E, portanto, quando nós dependemos de tudo que Deus tem, nós estamos garantidos. Fernando, na sua opinião, as nossas ofertas podem ser uma experiência espiritual? Claro que é a única forma de elas serem válidas, não é? Vamos ver exemplos de ofertas que são mencionadas na Bíblia que retratam perfeitamente que é a relação com Deus que conta. É um sentimento de gratidão a Deus, de louvor a Deus, de gratidão que realmente está na base da oferta, a atitude da oferta. Ou seja, não é uma questão de contabilidade. Não é. É uma questão de espiritualidade. Uma questão de espiritualidade. Eu vou ler aqui 2 de Coríntios 9, 6 e 7, até para comentarmos também. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. E depois tem esta frase central que diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Vimos a semana passada, exatamente este texto. Mas na semana passada nós falamos que o dízimo Deus requer 10%. Sim. Aqui já deixa um bocadinho ao nosso critério que vamos oferecer com as ofertas. Mas continuando, cada um contribua segundo propôs no seu coração, e agora também uma parte não menos importante, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Este texto nós lemos semana passada, mas não lemos o contexto, que o contexto é muito interessante, porque diz lá, e fala-nos aqui na proporção: quem semeia pouco, também ceifará pouco. Quem semeia em abundância ceifará. Quer dizer que nesta relação com Deus é isto que acontece. Quando nós somos liberais, com alegria, o Senhor vai recompensar. Não é por essa perspectiva que nós temos que encarar, mas essa é uma consequência. Não vamos dizer, porque às vezes há pessoas que têm acesso à filosofia, eu vou dar para Deus me devolver muito. Não é aí que está. Isso já agora... É um pensamento egoísta já. Isso implicaria aqui uma teologia da prosperidade que a Bíblia não defende. Que não é essa a ideia, né? Agora, a oferta tem que proceder sempre de um coração agradecido. É a atitude. Às vezes houve tempos e houve ensinos em algumas denominações que uma oferta era para apaziguar a Deus. Uma oferta era para quase comprar a Deus, subornar Deus. Às vezes até humanas. Algumas. Exatamente, é verdade. As pessoas tinham a ideia que a penitência que trazia algum benefício, um crédito. Não. Nós oferecemos a Deus porque amamos a Deus. Aliás, a ideia de Abraão, que era o amigo de Deus, né? Nós somos amigos de Deus e nós estamos a colaborar com o nosso amigo, com os seus projetos, com a sua obra, com os seus planos com o seu plano de salvação. É essa a perspectiva para a pessoa dar ofertas a Deus. Mais uma vez, e à semelhança do que já dissemos anteriormente, o beneficiado é aquele que oferece. Claro.
Agora, Fernando, na semana passada nós falávamos aqui, repetindo uma ideia que eu já trouxe aqui há pouco, nós falávamos aqui que o dízimo trata-se de devolver 10% daquilo que é o nosso rendimento. As ofertas trata-se de devolver quanto? 1, 5, 10, 20, 50%? O que é que a Bíblia nos diz? Isso, a Bíblia não diz qual é a percentagem. Aliás, o texto, nós temos aqui um texto que é Deuteronômio, que é muito interessante, há outros, mas este é muito interessante. Cada qual dará conforme a sua possibilidade. Deus não pede para dar acima da possibilidade. Cada um dará conforme a possibilidade da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Se uma pessoa é muito abençoado, deve oferecer proporcionalmente. Se a pessoa não tem uma bênção, suponhamos que uma pessoa teve um mês que não ganhou nada, ele para dar o dízimo, quanto é 10% de nada? É zero. E se der, por exemplo, 10% de oferta ou 5% de oferta, quanto é sobre zero? É zero. Quer dizer que Deus só nos pede que nós ofereçamos quando Ele nos abençoa primeiro. O problema é que às vezes nós não vemos as bênçãos de Deus, até parece que não temos nada para oferecer. Mas se Deus nos abençoou, é uma ingratidão. Nós não temos esta perspectiva. Eu devo devolver porque o Senhor me tem abençoado. Portanto, há aqui eu acho que Deus é muito exato em tudo. Aliás, o Criador do Universo tem que ser um grande matemático. E eu gosto muito da ideia de percentagens, porque não há ninguém que dê mais que outro. O que ganha muito, vamos falar no dízimo, são 10%. O que ganha pouco, dá pouco, mas são 10%. E nas ofertas, se tivermos uma percentagem, conforme a bênção, é a mesma coisa. Agora, a percentagem deve ser cada um, isso deve ser um plano com Deus, o tal pacto, o tal compromisso com Deus. Senhor, eu quero dar-te, eu quero oferecer-te tanto do meu rendimento. E então nós temos esse projeto com Deus. Eu ouvi uma história a certa ocasião, se calhar o Fernando e quem nos ouve vai achar até engraçada, não é uma anedota, mas ajuda a perceber um pouco isto, de um irmão da igreja que entendeu que devolvia muito valor, neste caso é valor monetário, devolvia muito valor em dízimo e em ofertas. E então foi conversar com o pastor e apresentou a sua angústia, que devolvia muito valor. E o pastor disse: irmão, compreendo muito bem, vamos já resolver o assunto. Então ajoelhou-se com o irmão e fez uma oração e pediu a Deus que aquele irmão passasse a ganhar metade do que ganhava até agora. Claro. Portanto, não é uma questão de acerto de contas, não é uma questão da percentagem em si, é uma questão de Deus me abençoa e eu reconheço e dou a Deus. Diz aqui, neste sentido, algo muito importante, em Lucas 12, versículo 48, diz: e a qualquer a quem muito for dado, muito se lhe pedirá. Há uma responsabilidade aqui na administração e na gestão, e neste caso na devolução daquilo que Deus nos dá. Porque se Deus nos dá muito, vai ficar à espera que lhe correspondamos na mesma medida, é isso? Vamos devolver na proporção que nós tivermos planeado. Suponhamos que eu estou numa altura que estou a ganhar o ordenado mínimo nacional, ou estou no desemprego, tenho um fundo de desemprego, e eu vou dar 10% ou vou dar a minha oferta daquele montante. Mas se eu, entretanto, acabo por montar uma empresa e ter um grande sucesso, a percentagem é a mesma. Eu vou ganhar mais, o Senhor vai me abençoar mais e eu devolvo, muito grato a Deus, porque agora já não estou com o ordenado nacional, agora eu tenho um grande rendimento e é com muita alegria que eu devolvo ao Senhor o meu dízimo e a minha oferta proporcional. É isso que realmente, é essa a filosofia que está por trás destes princípios. Há uma pergunta do salmista que talvez possamos debater aqui um pouco e responder. Salmos 116, ali no versículo 12, diz: mas agora que hei de eu dar ao Senhor por tudo quanto fez por mim? Isto é uma pergunta que alguns podem entendê-la de forma filosófica, não é? Mas vamos tentar responder aqui de uma forma prática. O que é que daremos ou quanto é que daremos ao Senhor por tudo quanto tem feito por nós? A Bíblia apresenta uma sugestão de resposta para esta pergunta? Quer dizer, a pergunta ele faz a ele própria. O que é que eu darei? E cada um tem que fazer. Quer dizer, a Bíblia apresenta-nos a ideia, o projeto, e cada um tem que ter esse plano com Deus. Quanto mais nós devolvermos a Deus, ou quanto mais oferecermos, neste caso, estamos a falar nas ofertas, naturalmente que mais reconhecidos estaremos. Estou muito reconhecido a Deus. E então é com muita alegria que eu dou as ofertas. Já falámos nesse texto. Tem que ser com alegria. Senão não vale a pena. Agora, essa proposta, essa pergunta que está aí, que é de eu dar ao Senhor por tudo quanto me tem feito, é uma pergunta que ajuda a pessoa a refletir. Deus tem-me abençoado,
nisto e nisto e nisto. E eu quero agradecer a Deus. Como? Oferecendo alguma coisa em proporção àquilo que Ele me tem dado. Uma pergunta, se calhar mais conceptual. As ofertas servem para pagarmos a Deus as bênçãos que Ele nos dá? Claro que não, porque nós não temos nada, nós não podemos pagar nada daquilo que Deus nos dá. A vida, como é que se paga a vida? Com a própria vida, e então ficámos sem vida. Até por isso é que o próprio Deus pagou por nós. Não é? Exatamente, porque deu a vida. Portanto, nós simplesmente reconhecemos e certos de que nós simplesmente mostramos um gesto. Eu costumo usar uma ilustração que eu acho que é muito simples, mas muito sintomática. Quando nós temos crianças nas escolas, agora os netinhos ou os filhos, estão na pré-primária, eles fazem muitos trabalhinhos para trazer para casa. E há pessoas que guardam aquilo em casa durante anos. Quer dizer, às vezes o filho já é um homem e ainda tem lá os trabalhinhos da escola. E eu pergunto, quanto é que vale aquilo? Aquilo não vale nada, mas para aquele pai, ou para aquele avô que recebeu no dia dos avós um trabalhinho feito pelo planeta, aquilo vale muito. O que nós damos a Deus não vale nada, mas para Deus vale muito devido à atitude e ao amor que nós manifestamos com Ele. Aquelas ofertas das crianças não têm nenhum valor monetário. Se quisermos vender, ninguém nos dá nada por aquilo, mas vale tanto porque representa o amor com que aquela criança fez aquilo para nós. E é isso que para Deus nós o que fazemos não vale nada, não vai acrescentar nada ao dono do universo. Só que vai mostrar é que nós estamos muito reconhecidos, o nosso amor, a nossa gratidão para com Deus. É isso que faz o momento de culto. Na liturgia própria das igrejas adventistas, nós escolhemos o momento do culto e de adoração, do culto divino, não é? Para entregar, devolver os nossos dízimos e ofertas. Eventualmente, para quem conhece menos, os serviços ao sábado da Igreja Adventista compõem-se essencialmente de duas partes. Uma chamada Escola Sabatina, que é o estudo da Bíblia, que é o que estamos a fazer agora neste momento, e depois outra chamada o culto divino de adoração, não é? E é no momento do culto divino, de adoração, que é feita a devolução também das ofertas. As ofertas é uma questão de adoração para com Deus? Claro que a palavra de Deus mostra-nos isso. É interessante nós vermos o Antigo Testamento e o relacionamento do povo com Deus. Era pedido ao povo que viesse 3 vezes no ano ao santuário. Eles vinham na altura da Páscoa, na altura depois da festa do Pentecostes, que era ali por volta do mês de junho, e depois na festa dos tabernáculos. E o texto diz, é muito interessante isso, não aparecerá vazio perante o Senhor, diz em Deuteronômio 16:16. Quer dizer que fazia parte do culto eles trazerem uma oferta de gratidão a Deus. Quer dizer, o culto é um momento de gratidão. É um momento de louvor, de adoração. E há bocadinho, aliás, já tenho falado nesse aspecto muitas outras vezes, não faz sentido se nós vimos no momento de adoração, no momento de entregar o dízimo, ou entregar uma oferta, e temos uma noção distorcida. Sabem que na nossa cultura, quando se ia à igreja tradicional, as pessoas davam uma esmola. Era a esmola que eles davam ou para as almas, ou para os pobres, ou para não sei quanto. Deus não precisa de esmolas, Deus precisa de corações. E, portanto, aqui não há uma esmola, há um processo. Aliás, isto é preparado na própria casa. Quando a pessoa está a organizar o seu mês, recebe o seu vencimento, deve separar o seu dízimo. A primeira coisa, falámos isso na lição anterior, e depois separar a sua oferta. E depois deve entregar cada vez que vai ao momento da adoração, ou se quiser de uma vez só também, não tem problema, mas entregar ao Senhor, obrigado porque tu me destes o sustento, porque eu pude, este mês tive um vencimento excepcional, já há muito tempo que eu não ganhava assim. Com que alegria é que devíamos fazer isto? Ou vamos fazer, Senhor, este mês eu vou dar muito dinheiro, este mês é demais. É uma ideia contrária, não é dar com alegria. Vamos ter que negociar aqui. Não tem que ser realmente isso, essa perspectiva, é uma questão mental e espiritual. Não, o Senhor abençoou-me tanto este mês, é com muita gratidão que eu trago este mês uma oferta mais avantajada, porque o Senhor abençoou-me de uma maneira grandiosa. E, portanto, é que está no momento de adoração. E vamos adorar a Deus. Isto aconteceu no Antigo Israel. Eles, quando iam ao templo, adoravam também por meio da oração e por meio das suas ofertas. Ou seja, o nosso culto consta não apenas de palavras, de cânticos, de oração, mas também no ato liberal de devolver a Deus aquilo que Ele nos dá. O que coloca
o que coloca a devolução de uma oferta no mesmo patamar de uma humilhação diante de Deus, de uma consagração, de uma dedicação, portanto, do momento máximo daquilo que é o nosso ato de prestar o culto a Deus. Por aqui, só por aqui, já percebemos que não é uma atitude leviana e negligente que se pede de, naquele momento, naquela hora, procurar os trocos que temos no bolso, porque, afinal agora vamos ter que dar as ofertas. Quem vai para a igreja não é quando chega à igreja que procura a sua Bíblia para ter consigo, ou que procura o seu manual de estudo da Bíblia para ter consigo, ou que procura a melhor roupa para se apresentar diante de Deus. Então, por que razão apenas nesse momento é que deveríamos procurar ali a nossa oferta naquele momento? É uma preparação de um estilo de vida que conduz àquele momento de adoração também. Exatamente. O título geral do estudo deste trimestre é Gerir em favor do mestre até que ele venha. Portanto, essa gestão tem que ver com tudo isto que mencionaste, o vestir, o levar a oferta, o cantar, o louvar, tudo isso faz parte desse momento de adoração, é um momento de relação com Deus, em conjunto com os irmãos, e portanto é aí que está realmente a ideia do culto, da adoração. Talvez não aconteça em todas as igrejas haver sempre um momento dedicado às crianças nesse culto e adoração, mas normalmente no momento das ofertas há um espaço dedicado para as crianças, já diz a Bíblia, para ensinar-nos o menino no caminho que ele deve andar, não é? Agora, eu gostaria de ler apenas aqui, talvez não todos, mas um ou dois textos para percebermos isto melhor. 1 de Crónicas 16, 29, dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, um versículo que associa trazer presentes, trazer algo para Deus com a adoração, não é? E depois, em Salmos 116, vou ler apenas o versículo 18, pagarei os meus votos ao Senhor, para que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, o que implica aqui uma congregação em adoração, desde logo, não é? E tem aqui outra questão importante, Fernando, diz aqui, pagarei os meus votos. Ou seja, as ofertas pode ser também algo que nós votamos, que nós colocamos no nosso coração e assumimos um compromisso para com Deus. O que é diferente, esta semana vou tirar 5 euros, depois se calhar na outra vou tirar 20. Pagarei os meus votos é também um compromisso para com Deus. A ideia de voto tem que ver com o que falamos no início, até foi da lição passada, que é a ideia de um pacto com Deus. No Brasil usam muito esse termo. Nós cá falamos muito no compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. E portanto, e aqui é interessante a ideia na presença de todos. É no momento da adoração. Não é chegar lá e entregar a sua oferta e o seu dízimo à entrada ou no dia da semana, chegou lá e entregou. Não é isto. Não é uma questão económica, é uma questão de adoração. É uma questão espiritual. E então isso deve ser feito no momento da adoração. E eu gosto muito do texto inicial que leste, porque dizia, dai ao Senhor glória ao seu nome, trazei presentes e vindo a ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Leva-nos aqui a uma esfera espiritual muito profunda e muito elevada. E portanto é nesse espírito de adoração a Deus que são entregues os dízimos e que são levadas as ofertas, porque é realmente esse sinal de reconhecimento a Deus. Aliás, os filhos de Deus têm a incumbência, este é um aspecto importante, de gerir os seus assuntos na terra, como falámos há bocadinho. Isto é um privilégio, é uma oportunidade e é uma responsabilidade. Portanto, se somos crentes, isto é a nossa incumbência. Se não somos, o problema é outro. Agora vou criar aqui um cenário para nós falarmos de um outro aspecto aqui relacionado. Vamos imaginar que por algum motivo alguém não está em condições de fazer a oferta grande que gostaria de fazer, não é? E então leva à sua igreja uma pequena oferta, sabendo que ali naquele local existem outros que porventura estarão a oferecer o dobro, 3, 4, 5 vezes mais. E poderemos pensar, bom, mas a minha oferta é tão pequena, eu até gostaria que fosse maior, mas a minha oferta é tão pequena que se calhar Deus nem vai reparar, Deus não vai prestar muita atenção nisto, porque os outros estão a dar mais. Eu estou a ser aqui muito simplista na criação do cenário, não é? Claro. Bom, a Bíblia tem uma história com o próprio Jesus que diz que isto não é assim, não é? Porque conta um relato em que havia muitos que colocavam as suas ofertas, exibiam as suas ofertas, não é? Mas o próprio Jesus foi valorizar alguém que chegou lá discretamente com uma oferta muito pequena.
O que nos demonstra claramente que isto é uma questão não de valor monetário, mas uma questão de valor moral. De atitude. Eu gosto muito deste texto, assim como também semana passada falámos na outra viúva, que era a viúva de Sarepta. Agora temos aqui uma senhora, provavelmente idosa e viúva, que Jesus estava a observar. E mostra uma coisa muito importante. Eu até nem digo que os que deram muito, que deram mal. Sim. Só que percentualmente ela deu mais que eles. Porque lá está a ideia da percentagem, porque estávamos a falar na percentagem das ofertas. Aquela senhora deu tudo quanto possuía. Portanto, Jesus valorizava esta questão. Não era a quantidade, era realmente a entrega total. Esta senhora deu tudo quanto possuía. O que estava no coração. O que estava no coração, e ela deu tudo quanto possuía. Portanto, cá temos essa ideia, que Deus olha para nós, uma pessoa que tem rendimentos ou quase não tem rendimentos. Eu recordo, não vou falar agora em pormenor, mas uma pessoa que não tinha rendimentos, e uma ocasião dizia-me: irmão, eu tenho uma oferta hoje para pôr na igreja. E quer dizer, aquela pessoa, não sei onde é que foi buscar a oferta, mas ela encontrou, teve vontade de oferecer. E portanto, enquanto que uma pessoa que tem bons rendimentos põe uma quantia diferente, mas para Deus é indiferente. O importante é que sejamos fiéis. O importante é que demos de coração e que demos em proporção àquilo que o Senhor nos tem abençoado. E se tivermos dúvidas, Marcos 12, 43 diz: e chamando os seus discípulos, disse-lhes, claro, a palavra de Jesus, não é? Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais, eu vou reforçar aqui, deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Ou seja, aquela pequena, simples oferta, ela foi lida não pelo valor que foi colocado lá dentro, mas pela intenção e o propósito do coração daquela senhora, e é por isso que ela entregou tudo o que tinha. E a proporcionalidade. E claro, porque estava no coração dela fazer uma oferta ali. E Jesus reparou naquilo e valorizou isso. Em proporção ela deu muito mais que os outros, porque deu tudo o que tinha. Né? Outro ponto importante também aqui é que nós encontramos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que entregam ofertas. Em Atos 10, 1 a 4, nós temos a história de um centurião romano. O que só por aqui já nos leva para um entendimento ainda muito mais alargado. Claro. Porque se estivéssemos a falar de um judeu, bom, vem daquela tradição toda, desde o Antigo Testamento, que nós já sabemos, e que está certo, não é? Mas estamos a falar de um centurião romano aqui. Por que razão é que a Bíblia vai relatar um episódio e uma experiência de alguém? Eu até vou usar aqui uma expressão: os romanos eram os piores inimigos dos judeus naquele momento, não é? Havia ali um espírito de dominação e subjugação. Mas a Bíblia vai destacar aqui um homem, não apenas nas suas ofertas, também, não é? Mas ele recebeu uma revelação e tudo mais, o que nos larga aqui o entendimento que Deus está pronto a aceitar o reconhecimento de qualquer pessoa. Claro. Há duas ideias que eu acho muito interessantes aqui. Este homem, como disseste, era um capitão do exército romano, mas era crente. Quer dizer, não sendo judeu, não praticando o judaísmo eventualmente, mas conhecia. E diz-nos que ele fazia duas coisas. Era generoso para com os pobres e adorava e orava com regularidade a Deus. Portanto, nós temos falado muito que estas questões são para os crentes, mas mesmo aqueles que não são crentes, ou que pensam que não são, mas que acabam por chegar à conclusão de que realmente devem a Deus muito e tudo quanto têm, para eles também é o repto, que devem orar e devem oferecer aos pobres e oferecer a Deus também aquilo que lhe é devido. Aliás, uma ocasião Jesus disse: dai a César. Aliás, vamos também ainda hoje falar nisso. O que é de César e Deus o que é de Deus. Portanto, Deus espera que nós percebamos esse direito que ele tem sobre cada um de nós. Há aqui um outro ponto interessante que eu gostaria também de destacar, até porque isto dos dízimos e das ofertas serve também para nos livrarmos de alguma presunção que possamos ter, não é? E havia este sentimento entre os israelitas que se alguém estava envolvido em alguma miséria, em alguma dificuldade da vida, aquilo muito certamente seria castigo de Deus, consequência por problemas que havia anteriormente. E vemos aqui um romano que se compadecia e que fazia ofertas generosas para os pobres. Claro. E Deus atentou e Deus olhou para o coração daquele homem. Portanto, claro, Deus está pronto para receber de todos e para
e para ser aquela bênção que deseja ser para todos. Fernando, quando nós vamos fazer uma oferta, nós oferecemos daquilo que temos na nossa mão, normalmente a partir de uma conta bancária, não é? A partir de um valor monetário. Mas talvez nós possamos olhar para a nossa vida, daquilo que Deus nos dá, e perceber que, em termos de propriedades e tudo mais, nós temos posses ainda maiores do que aquilo que pensámos para agradecer a Deus. Gostaria que desenvolvesse um pouco essa ideia. Há alguns estudos que dizem que nós possuímos, normalmente, possuímos 9% das pessoas possuem os bens financeiros líquidos. Quer dizer, 9%, cerca de 9% dos bens das pesquisas são bens líquidos. Mas a pessoa tem outros bens que são ilíquidos, que são bens materiais investidos, que representam 91%. Podem ser casas, podem ser terrenos, podem ser não sei quanto. Então, as pessoas podem ter uma grande riqueza, mas, como dizia, disso normalmente as pessoas não oferecem. Agora, há casos, e nós encontramos aqui na Bíblia alguns casos, sobretudo na altura de Pentecostes, é muito notório. Por exemplo, o caso de Barnabé. Barnabé possuía uma herdade e vendeu-a para poder oferecer o resultado da sua venda para a igreja em crescimento. Era o nascimento da igreja. Foi uma altura especial da igreja e houve muita gente que fez isso. E até houve quem fizesse indevidamente, que foi o Ananias e Safira, né? Portanto, a atitude está sempre por trás. Aliás, esse caso da Ananias e Safira é muito interessante, porque inicialmente o propósito era ótimo. Só que depois perderam o foco da questão. Perderam o foco, perderam a intenção e o objetivo, que realmente é o coração que dá com alegria. Eles acabaram por não dar com alegria. Acabaram por reter uma parte porque não sentiam alegria em dar tudo. Portanto, aí está. Temos, por exemplo, o caso de Maria, que ofereceu também um perfume, um unguento caríssimo, que correspondia a um ano de vencimento. Como é que é possível que se desse isso? A ninguém é pedido para fazer isso, mas aqueles que o sentem podem fazê-lo e devem fazê-lo. Então, vamos ter aqui um bocadinho a noção então, Fernando. O Fernando disse que o valor daquele unguento era um ano de salário, não é? Hoje nós aqui em Portugal, no país onde estamos, nós temos um salário mínimo à volta de 750 euros, não é? Multiplicando isso por 12, nós vamos ter quase 9.000 euros aqui. Se isto acontecesse hoje, o que é que nós diríamos? Claro. É uma exorbitância. Claro. E poderia eventualmente acontecer. E pode eventualmente acontecer. Alguém que cita tão grato, que realmente tem que ter os recursos amealhados e dizer, eu quero, este ano da minha vida, eu quero oferecer o valor que eu este ano ganhei para Deus, porque Deus abençoou-me tão grande, Deus salvou uma vida, por exemplo. Claro. Por exemplo, isso são casos excepcionais, são ofertas excepcionais. O que não tem que ser necessariamente um perfume. Claro. Eu quero fazer esta oferta para melhorar isto na igreja. Claro. Ou para melhorar isto na escola da igreja. Tem que ser um sentimento de gratidão e deve ser, é louvado, naturalmente, que Deus vai reconhecer, mas não é pedido a ninguém. Isso tem que ser realmente uma atitude de uma gratidão profunda. Barnabé foi vender um terreno portanto, ele sentiu profundamente a necessidade da altura e quis beneficiar a igreja porque Deus tinha abençoado a ele. E Jesus reconheceu e exatamente. Foi isso que aconteceu. E é admirável, porque na verdade Jesus não estava para valorizar qualquer coisa, mas valorizou isto, assim como valorizou, há bocadinho falávamos a pobre viúva. Sim, não é? Sim. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós, quando aprofundamos os assuntos, nós muitas vezes descobrimos princípios e conceitos que vão contra aquilo que por vezes se tem como aceite entre nós, não é? Porque nós muitas vezes lemos as questões à luz da sociedade em que nós vivemos, em que estamos inseridos, e uma questão que eu queria que o Fernando comentasse, avançando agora para a conclusão: nós temos um mundo muito centrado no obter, ter e reter. Obter, ter e reter. E a Bíblia, no fundo, é a história de um Deus e um povo em que Deus não reteve, mas se ofereceu para o seu povo. As ofertas obedecem ao mesmo princípio.
não reter de forma egoísta, de forma presunçosa, mas de forma altruísta e benevolente e escolher oferecer. Eu acho que se nós quisermos comparar, a vida do cristão é como um rio que flui, não é como uma albufeira que retém. Nós devemos fluir e realmente recompensar. Na verdade, esta questão das ofertas não é uma operação financeira a favor de que quer que seja, não é uma transação comercial, não é um negócio religioso, porque há pessoas que podem fazer disto um negócio ou pensar que é um negócio. É uma atitude profundamente espiritual de parceria com Deus. Voltamos ao termo parceria. Essa é a atitude que nós descobrimos quando a oferta é entregue, com alegria, e realmente isso vai permitir que a obra de Deus se faça, a obra do nosso amigo se faça, se complete. Muito bem, assim nós concluímos este estudo sobre as ofertas, aquilo que a Bíblia nos ensina, e voltamos a encontrar-nos já na próxima semana para continuarmos a perceber aquilo que Deus quer de nós para a gestão dos recursos que Ele deixou na nossa mão. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus e voltamos a encontrar-nos já na próxima semana. Até mais.